Olá, este é o canal A Igreja e a Boa Gestão. Agradecemos sempre a sua participação, agradecemos sempre que você tem assistido, tem contribuído, tem comentado e, acima de tudo, inscrito e divulgado o nosso material. O canal ele é voltado para pastores e líderes que não têm condições de ter acesso a essas informações, mas também todo aquele que tiver interesse nos nossos assuntos tratados. Como você sabe, nós temos 3 grandes séries, né? As séries de Princípios da Boa Gestão, princípios que são pautando as boas práticas da gestão, então sempre nós tratamos algum assunto. Também a série de entrevistas, sempre com alguma pessoa, alguma personalidade que é de interesse, um assunto interessante para as igrejas. E hoje nós temos mais um episódio da nossa série de Direito Religioso. Como nós já falamos em episódio anterior, já começamos a dar início, ao tratamento daquilo que é do Código Civil relativo às pessoas jurídicas ou às organizações religiosas como inscritas dessa maneira, inscritas como personalidade jurídica. E já falamos no episódio anterior sobre a questão de se ter uma ata de fundação, uma ata de início da igreja, né? Nessa ata foi aprovado o estatuto, enfim, tudo previamente combinado, assim como a eleição da diretoria, foi feito o registro da ata e aí então o devido registro no cartório de pessoas jurídicas e concomitante também registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, tudo isso nós tratamos no vídeo anterior. Deixa eu falar um pouco sobre Código Civil hoje, e nós vamos entrar bem tranquilamente nos artigos que falam então sobre Estatuto Social. Então, se você for lá no Código Civil, a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, você vai localizar lá o artigo 44, ok? Nós vamos destacar aqui o início, só o artigo 44, e conforme a gente for falando, vamos postando a legislação pertinente, ok? Se bem que é muito tranquilo, você pode consultar aí em qualquer provedor, em qualquer acesso à internet, você tem essa condição. Então, na verdade, o artigo 44 até o artigo 54, aproximadamente, eles foram que ajustados porque essa revisão que foi feita acabou instituindo as organizações religiosas. Então, no artigo 44, inciso 4º, então lá, são pessoas jurídicas de direito privado, leia comigo aí, são pessoas jurídicas de direito privado, inciso 4º, as organizações religiosas. Já disse em outros vídeos também que foi incluído pela Lei nº 10.825, de 22 de dezembro de 2003. Então ali o Legislativo considera organizações religiosas como uma propriedade, como uma qualificação específica para as igrejas, ok? Então, a partir daí, dá-se início às organizações religiosas. Logo no seu primeiro parágrafo do artigo 44, ele diz assim: são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Então veja lá, ele já abriu aí um parágrafo específico às organizações religiosas, onde impede o poder público de fazer qualquer restrição à sua criação, à sua organização, à sua estruturação interna e o funcionamento destas organizações. Detalhe, eu venho repetindo isso sempre, que igreja é igreja. Então, aproveitando este gancho, é importante então que se destaque algo antes de nós começarmos a falar sobre estatuto. O estatuto, ele não regulamenta como a igreja funciona, como organização espiritual, ok? Ele apenas regulamenta a questão legal desta organização.
Muitas igrejas, muitos pastores acabam copiando o estatuto de outras igrejas porque gosta da maneira como aquela igreja funciona, gosta como é que ela atua, e ele acha que o estatuto social é que é o responsável por isso, e não é. Então, na verdade, o ideal, a gente sempre indica, que primeiro a igreja se organize, primeiro ela tenha uma filosofia, uma ideologia própria, uma filosofia de ministérios, e que ela então atue, e a partir daí é que é feito o seu estatuto social, e não o inverso, ou seja, o estatuto está para a igreja e não a igreja para o seu estatuto, ok? Senão fica aquela briga sempre jurídica de que não, tem que olhar o que está escrito no estatuto, enfim. O ideal é que você constitua a igreja, que ela tenha a sua ideologia, sua forma de atuação, sua forma de operação, organização, gestão, enfim. E daí, então, o estatuto é que vai descrever essa filosofia de ministério. Então, nós sempre sugerimos, na verdade, é quase que uma imposição, que antes de qualquer coisa, nessa filosofia de ministério, se estabeleça a questão bíblica da formação, de uma formatação, de uma liderança espiritual crível. Essa liderança, baseada em 1 Timóteo 3, em Tito 1, aquelas características que estão descritas devidamente ali, é que vão formar a primeira liderança, ou os primeiros membros de uma liderança espiritual, e essa liderança espiritual é que é responsável por definir a visão, definir como é que esta igreja vai se organizar, vai atuar, enfim, vai agir como igreja, ok? Não gosto muito da ideia de você fazer algo com uma dicotomia, ou seja, a parte espiritual é espiritual, ministerial é ministerial, e a parte administrativa é totalmente separada, tem um funcionamento próprio. Acho isso muito perigoso, acho isso muito complicado, e vou mais longe. Eu entendo até que, biblicamente, as duas áreas precisem estar intimamente relacionadas. Haja visto que nos dons que Deus concede aos membros da igreja, aos membros do corpo, tem o dom de presidência, tem o dom de administração. Então, são pessoas que espiritualmente têm um dom qualificado para ajudar pastores a montarem, a organizarem essas igrejas. Então, se utilize sim de pessoas, conforme está em 1 Timóteo 3 e Tito 1, pessoas com o caráter qualificado conforme a Bíblia orienta, bem como você também já pense numa formação de uma liderança espiritual crível. Não fazendo uma propaganda, mas porque eu gosto muito, tem um livro lá do pessoal da Nove Marcas, com Mark Dever, onde ele trata sobre a questão da igreja intencional. Até posso pôr depois os dados deste livro. A igreja intencional tem um capítulo que fala especificamente sobre administração. E mesmo que os membros da administração não sejam, na sua totalidade, parte integrante da liderança espiritual ou daqueles que conduzem ministerialmente a igreja, esta administração precisa ter membros, certamente membros desta liderança espiritual crível, que auxiliem, então, na boa condução, na boa administração. A liderança espiritual define a visão, define aonde a igreja tem que seguir, quais são os desafios ministeriais, desafios missionários da igreja. E a administração tem que se apresentar indicando caminhos de como isso pode ser possibilitado, tanto legalmente como financeiramente, ou até de maneira organizacional. Então fica aqui nossa primeira colocação quando se trata de estatuto, é não sair fazendo. É parar para pensar um pouquinho qual é a filosofia, qual é a nossa linha ministerial, e a partir daí pensar já num planejamento em relação à formação de uma liderança espiritual e na formação de um corpo, nem que seja inicialmente uma pessoa, mas de um corpo administrativo, que haja um vínculo de ligação muito forte entre a visão e condução ministerial da igreja e a condução da administração da igreja, juntamente com este corpo ministerial da igreja.
Então essa é a nossa orientação, nossa sugestão, para que não hajam desencontros aí no meio do caminho, não hajam conflitos, né, que tenham que ser administrados, pontos de vista diferentes, ok? Então quem dirige a igreja é a liderança espiritual, ou presbíteros, ou enfim, o nome que você quiser dar. A Bíblia coloca como um grupo eclesiástico ou presbíteros, e a partir daí dá essa orientação. Então fica aí a nossa primeira orientação com relação à formatação de um estatuto que obedeça primeiramente à filosofia ministerial da igreja, ok? Então fica aqui o nosso abraço, que Deus te abençoe, que você continue assistindo, que você continue seguindo aí o nosso canal e faça os seus comentários e procure aí a gente para bater um papo. E não se esqueça de se inscrever, dar o seu like, né? Dá sempre o seu like e comente, divulgue e, acima de tudo, passe essas informações adiante, ok? Fica aqui então o meu abraço e fique com Deus. Até logo.